Escute com a alma, pois não falo aos seus ouvidos, mas ao centro do seu ser, onde a centelha da minha própria existência reside. Eu o vejo. Vejo-o no fundo do poço, um lugar escuro e frio, onde as paredes parecem se fechar e o eco de suas preocupações é a única companhia. Você olha para cima e a saída parece um ponto de luz distante, inalcançável. O peso das dívidas, a angústia das contas que se acumulam, a vergonha do fracasso e o medo do amanhã criaram este abismo. Você se sente sozinho, esquecido, como se o universo tivesse conspirado contra a sua felicidade. Mas hoje, eu desço até você, não para observá-lo de longe, mas para entrar neste poço com você, pois não há profundidade que o meu amor não possa alcançar. Quero que entenda uma verdade fundamental, uma lei universal que sustenta toda a criação. Eu sou a fonte de toda a abundância. Antes de existir dinheiro, antes de existir ouro, antes de qualquer sistema econômico ser concebido pela mente humana, eu já era. E de mim fluía a vida em sua plenitude. Eu pintei as asas das borboletas com pó de ouro e diamante. Eu semeei as florestas com uma variedade de vida tão rica que o homem jamais conseguirá catalogar. Eu enchi os oceanos com tesouros e mistérios que desafiam a imaginação. A natureza do meu ser é a generosidade infinita. A escassez é uma ilusão, uma miragem no deserto da consciência humana, criada pelo medo e pela desconexão da fonte. Você, como meu filho, como minha filha, foi criado à minha imagem e semelhança. Isso significa que a semente da abundância foi plantada em seu espírito no momento da sua concepção. Você não foi projetado para a miséria, para a falta, para o sufoco. Você foi desenhado para ser um canal através do qual a minha prosperidade flui para o mundo. A situação em que você se encontra agora, este fundo do poço, não define quem você é. É uma circunstância, não uma identidade. É uma estação, não o seu destino final. O seu valor não é medido pelo seu saldo bancário ou pela sua lista de bens. O seu valor é intrínseco, eterno e incalculável, porque você é meu. E porque você é meu, você tem o direito divino de acessar a minha provisão. O processo de sair do sufoco começa aqui e agora, com uma mudança de percepção. É preciso tirar os olhos das paredes do poço e fixá-los em mim, a sua fonte. Enquanto você focar na falta, na dívida, no problema, você estará alimentando essa realidade com a sua energia. A lei da atração, que é uma das minhas leis universais de causa e efeito, dita que aquilo em que você foca, se expande. Portanto, hoje, nós vamos mudar o seu foco. Vamos começar a nos concentrar na minha suficiência, na minha generosidade, nas infinitas possibilidades que existem além da sua situação atual. Eu sou o Deus que abre rios no deserto e caminhos no mar. Eu sou o especialista em transformar situações impossíveis. Para mim, a sua dívida não é grande. O seu problema não é complexo. A sua situação não é sem esperança. É apenas uma tela em branco sobre a qual eu posso demonstrar o meu poder, a minha glória e o meu amor por você. Eu declaro que as correntes espirituais da miséria que o prenderam a este ciclo de falta estão sendo quebradas agora. A mentalidade de órfão, que o faz sentir-se desamparado, está sendo substituída pela consciência de filho amado, herdeiro de todas as coisas. A nuvem de desespero está se dissipando para dar lugar à luz da esperança. Você não está sozinho nesta jornada de subida. Eu serei a sua força, a sua sabedoria e a sua provisão. Eu guiarei seus passos, lhe darei ideias criativas, abrirei portas que nenhum homem pode fechar e o conectarei com as pessoas certas que o ajudarão a sair desta situação. O primeiro passo é acreditar. Acreditar que é possível. Acreditar que você merece. Acreditar que eu estou com você e por você. A sua fé é a mão que se estende para fora do poço, e a minha graça é a mão que a segura e a puxa para cima, para a luz, para um lugar espaçoso de abundância e paz. Para iniciar esta jornada de transformação, você precisa tomar uma decisão consciente e declará-la. Sua voz tem poder. Vamos realinhar sua energia com a fonte de toda a vida. Repita comigo: Deus, eu lhe recebo de braços e coração abertos. Agora que estabelecemos que eu sou a sua fonte, precisamos lidar com as paredes deste poço. Essas paredes não são feitas de terra e pedra, mas de algo muito mais forte.
seus pensamentos e sentimentos. O estado de fundo do poço é, acima de tudo, um estado de consciência. É uma frequência vibracional de desesperança, medo, autopiedade e vitimização. E enquanto você permanecer sintonizado nesta frequência, será impossível perceber as soluções e oportunidades que eu já estou colocando ao seu redor. O inimigo da sua alma quer mantê-lo neste estado mental. Ele sussurra em seu ouvido que nada vai mudar, que você sempre será um fracassado, que não há saída. Ele o lembra constantemente de suas perdas, de suas dívidas, de suas humilhações. Ele quer que você se identifique com o poço, que acredite que você pertence a ele. Mas eu venho como a verdade que liberta. Eu venho para reprogramar a sua mente, para elevá-lo a uma nova frequência de pensamento. A lei universal de causa e efeito é implacável. Pensamentos de falta criam uma realidade de falta. Sentimentos de desespero atraem mais motivos para se desesperar. Este não é um castigo, é simplesmente uma lei do universo que criei, assim como a lei da gravidade. Mas a boa notícia é que você, dotado de livre-arbítrio, tem o poder de escolher seus pensamentos. Você pode não conseguir controlar as circunstâncias externas imediatamente, mas pode controlar a sua reação a elas. E é aí que reside todo o seu poder. A libertação do fundo do poço é uma libertação de dentro para fora. É a quebra das correntes mentais da negatividade. É um êxodo da terra da escravidão da preocupação para a terra prometida da paz mental, mesmo antes que um único centavo apareça em sua conta. A redenção, neste contexto, é o resgate da sua imaginação. O inimigo a usou para projetar filmes de terror sobre o seu futuro. Mas eu quero redimir sua imaginação para que ela se torne uma tela de cinema para os meus filmes, para as visões de abundância, de dívidas pagas, de um negócio próspero, de uma família segura e feliz. O que você consegue ver em sua mente, você pode ter em suas mãos. A prosperidade começa como uma semente no solo da sua mente. Se o solo está cheio de pedras de dúvida e ervas daninhas de medo, a semente não pode germinar. Hoje, estamos fazendo uma limpeza neste terreno. Estamos arrancando cada pensamento que diz eu não posso, eu não mereço, é impossível. E estamos plantando as minhas sementes de verdade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou digno de toda bênção porque sou filho do Rei. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Pense em José na prisão. Fisicamente, ele estava no fundo do poço. Mas mentalmente, ele não estava. Ele continuou a usar seus dons, a servir, a manter uma atitude de fé. Ele não permitiu que a circunstância externa definisse sua realidade interna. E porque sua mente estava livre, eu pude elevá-lo da prisão ao palácio em um único dia. Sua promoção externa foi o resultado de sua postura interna. Eu o chamo hoje para essa mesma postura. Pare de se lamentar. Pare de se descrever como quebrado, endividado, no fundo do poço. As palavras que você fala sobre si mesmo e sobre sua situação têm um poder criativo imenso. Elas são decretos que moldam a sua realidade energética. Comece a falar a minha linguagem. Diga, eu estou em um processo de transformação financeira. Deus está abrindo caminhos para mim. A abundância está a caminho. Pode parecer falso no início, porque seus sentidos físicos ainda veem o poço. Mas a fé não é ver para crer, é crer para ver. Você está alinhando a sua energia com a realidade que você deseja criar, e eu, o universo, responderei a essa nova vibração. Eu declaro a sua mente liberta da opressão da negatividade. Eu quebro o feitiço hipnótico da desesperança. Eu injeto em seu espírito uma dose de otimismo divino, uma santa ousadia para acreditar no melhor, mesmo quando confrontado com o pior. Agora, vamos fazer um exercício prático para ancorar esta nova realidade. Quero que você participe de uma visualização guiada. Feche seus olhos, respire fundo e se veja no fundo do poço. Sinta o frio, a umidade, a escuridão. Reconheça onde você está, sem julgamento. Agora,
Olhe para cima e veja uma corda de luz dourada descendo em sua direção. Sou eu. Agarre-se a esta corda com todas as suas forças. Sinta o calor e a energia dela em suas mãos. Agora, sinta-me puxando, sinta-se subindo, deixando a escuridão para trás. Você sobe, 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 até sair do poço e pisar em um campo verde e ensolarado. Sinta o calor do sol em seu rosto, o cheiro da grama fresca. Você está livre. Respire o ar da liberdade. Permaneça nesta cena por alguns momentos. Faça este exercício todos os dias. É o seu treinamento espiritual para deixar para trás a velha consciência e habitar na nova realidade da minha provisão. Vamos olhar agora para a bagagem que muitos carregam para dentro do poço, uma bagagem que os torna ainda mais pesados e difíceis de resgatar: a culpa e a vergonha dos erros financeiros do passado. Talvez você tenha feito maus investimentos, contraído dívidas por impulso, gastado dinheiro que não tinha para impressionar os outros, ou talvez tenha sido vítima de um golpe. Você olha para trás e a voz do acusador o atormenta: é tudo culpa sua. Você é irresponsável. Você estragou tudo. Você não merece uma segunda chance. Essa culpa é um veneno. Ela o mantém preso ao passado, vibrando na energia do erro e, pela lei da atração, atraindo mais situações que confirmam a sua identidade de fracassado. A vergonha o faz se esconder, o impede de pedir ajuda, o isola. Você sente que precisa consertar tudo sozinho antes que alguém descubra a extensão do seu problema. Mas eu quero que saiba que o meu amor é maior que o seu maior erro. A minha graça é a força cósmica que pode quebrar a lei de causa e efeito do seu passado. Em muitas tradições espirituais, isso é chamado de karma, a colheita inevitável do que foi plantado. Mas a minha graça é um interruptor divino dessa lei. Quando você se arrepende sinceramente e se volta para mim, eu não apenas o perdoo, eu assumo a sua dívida. A redenção que ofereço é um cancelamento de dívida espiritual. Pense na cruz como o ato cósmico de liquidação de todas as contas. O preço dos seus erros já foi pago. Você não precisa mais se punir por eles. Tentar pagar por seus erros com culpa e autopunição é uma ofensa ao sacrifício que já foi feito. É como se um bilionário pagasse todas as suas dívidas e você insistisse em continuar vivendo como um mendigo por vergonha. A libertação que vem deste perdão é a libertação para recomeçar. Eu estou lhe dando uma ficha limpa, uma lousa em branco. O passado não tem mais poder sobre o seu futuro, a menos que você permita. Quando eu o perdoo, eu lanço seus erros no mar do esquecimento e coloco uma placa de proibido pescar. Portanto, pare de pescar suas falhas passadas. Pare de se remoer nelas. Aprenda com elas, sim. Extraia a sabedoria da dor, mas não viva mais nela. A prosperidade não pode florescer em um coração cheio de culpa. Um coração culpado sente que não merece o bem, e inconscientemente sabotará as oportunidades de bênção que eu envio. Para prosperar, você precisa se sentir digno de receber. E a sua dignidade não vem da sua perfeição, mas do meu perdão. Você é digno porque eu o declaro digno. Ponto final. Pense no rei Davi. Ele cometeu erros terríveis, que tiveram consequências. Mas quando ele se arrependeu sinceramente, eu o perdoei e o restaurei. Eu não o descartei. Eu o chamei de um homem segundo o meu coração. Eu não o vejo através da lente dos seus erros, mas através da lente da minha graça redentora. E é assim que eu o vejo. Eu vejo o seu coração arrependido. Eu vejo o seu desejo de fazer o certo. E isso é o suficiente para mim. Eu me lembro de Zaqueu, o cobrador de impostos corrupto. Ele subiu em uma árvore para me ver, e eu o chamei para descer e o honrei, ficando em sua casa. Aquele ato de amor e aceitação o transformou. Ele se levantou e prometeu restituir 4 vezes mais a quem ele havia defraudado. A minha graça não produz complacência, ela produz uma transformação genuína e um desejo de reparar os erros. Portanto, receba o meu perdão. Libere-se da necessidade de se autoflagelar.
Abrace a sua segunda chance, a sua terceira, a sua 77ª chance. O meu perdão não tem limite. Eu declaro que toda sentença de acusação contra você por seus erros financeiros passados está cancelada. Toda palavra de maldição que você proferiu contra si mesmo está anulada. O poder do seu passado sobre o seu presente e futuro está quebrado. Em nome do meu amor redentor, você está livre para prosperar. A aceitação deste perdão é a chave que abre a porta para um novo ciclo financeiro. É um ato do coração. E hoje, as ferramentas digitais nos dão uma forma de expressar o que está no coração. Quero que você use o botão de curtir o coração neste vídeo como um gesto simbólico e poderoso. Ao clicar neste coração, não o faça mecanicamente. Faça-o como um ato de fé, uma oração silenciosa, declarando ao universo e a si mesmo: meu coração está agora aberto. Eu recebo o perdão divino pelos meus erros passados. Eu me perdoo. Eu libero a culpa e a vergonha. Eu aceito a minha ficha limpa e abro meu coração para um novo e abundante ciclo de prosperidade. Meu passado está redimido. Agora que sua consciência está limpa do passado e sua mente está sendo liberta da negatividade, é hora de construir o futuro. Sair do fundo do poço não é um ato de mágica passiva. É uma parceria entre a minha soberania e a sua ação inspirada. E para que a sua ação seja eficaz, você precisa de um ingrediente celestial essencial: a minha sabedoria. A sabedoria é muito mais do que conhecimento. O conhecimento acumula informações, mas a sabedoria sabe como aplicá-las. A sabedoria é a capacidade de ver as coisas da minha perspectiva, de tomar as decisões certas na hora certa, de discernir entre uma oportunidade genuína e uma armadilha disfarçada. Muitos de vocês estão no sufoco não por falta de esforço, mas por falta de direção. Você trabalha duro, se esforça, mas parece que está correndo em uma esteira, sem sair do lugar. Isso acontece porque o esforço sem a direção da minha sabedoria é como um navio potente sem leme. Ele tem força, mas anda em círculos. Hoje, eu quero ser o leme do seu navio. Eu quero lhe dar o mapa do tesouro. A minha palavra diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Note a promessa: eu dou sabedoria abundantemente e sem recriminação. Eu não digo: você quer sabedoria depois de todos os erros que cometeu. Não. Eu me alegro quando um filho meu me pede direção. É o sinal de um coração humilde e ensinável, e esse é o tipo de coração que eu posso guiar para a prosperidade. A libertação que a minha sabedoria traz é a libertação da confusão e da paralisia da decisão. Você não precisa mais ficar acordado à noite se perguntando: o que eu faço agora? Devo aceitar este emprego? Devo começar este negócio? Devo vender este bem? Quando você busca a minha sabedoria, eu lhe dou paz sobre a decisão certa. Eu falo ao seu espírito, através de uma intuição forte, de uma ideia que cai do céu, de um conselho de uma pessoa piedosa, ou através de uma porta que se abre ou se fecha claramente. A redenção, neste contexto, é o resgate da sua capacidade de criar soluções. Eu o criei para ser um co-criador comigo. Eu plantei em você dons e talentos únicos. A minha sabedoria vem para despertar essa genialidade interior. Eu lhe darei ideias inovadoras para o seu negócio, estratégias para negociar suas dívidas, soluções para problemas em seu trabalho que o farão ser notado por seus superiores. Pense em Salomão. Quando ele assumiu o trono, ele não me pediu riquezas ou longa vida. Ele pediu um coração sábio para governar o meu povo. E porque ele pediu a coisa certa, eu me agradei tanto que lhe dei não apenas a sabedoria, mas também riquezas e honra como nenhum rei antes ou depois dele. A sabedoria é o bem principal. Adquira a sabedoria, e com tudo que você possui, adquira o entendimento. A prosperidade que nasce da sabedoria é uma prosperidade sólida, duradoura e com propósito. Não é a prosperidade do ganho rápido que desaparece com a mesma velocidade.
É a riqueza construída sobre a rocha de decisões prudentes, de integridade e de inovação divina. É a prosperidade que não apenas o abençoa, mas que também se torna uma fonte de sabedoria e bênção para os outros. Portanto, pare de se apoiar apenas no seu próprio entendimento limitado. Reconheça-me em todos os seus caminhos financeiros, e eu endireitarei as suas veredas. Antes de tomar qualquer decisão financeira importante, pare e consulte-me. Apresente-me suas opções. Peça a minha luz. Espere pela minha paz. Eu prometo que o guiarei. Eu lhe darei a estratégia para sair do sufoco. Pode não ser o que você espera. Pode ser um passo de humildade, como procurar um aconselhamento financeiro. Pode ser um passo de coragem, como iniciar um pequeno negócio com os recursos que você tem. Seja o que for, se vier de mim, estará ungido com o poder para prosperar. Eu declaro sobre você uma unção de sabedoria divina. Eu abro os seus ouvidos espirituais para ouvir a minha voz. Eu agito a sua mente com ideias criativas e soluções celestiais. A confusão se dissipa e a clareza divina toma o seu lugar. Para receber esta unção de forma consciente, vamos consagrar sua mente, que é o receptor da minha sabedoria, a mim. Coloque a mão sobre sua cabeça, como um ato de submissão à minha direção. Agora, faça esta oração se tornar a sua. Pai Celestial, fonte de toda sabedoria, eu reconheço que preciso da tua direção. Eu submeto a ti a minha mente, os meus planos e as minhas finanças. Perdoa-me por tentar fazer tudo com a minha própria força. Hoje, eu peço a tua sabedoria. Dê-me ideias, estratégias e a clareza para tomar as decisões certas. Que a tua mente guie a minha. Eu me comprometo a ouvir e a obedecer. Eu recebo a tua sabedoria agora. Amém. Vamos aprofundar nossa jornada na mecânica espiritual da abundância. O universo que criei opera sob leis e princípios precisos, tanto físicos quanto espirituais. A prosperidade não é um acidente, é o resultado de um alinhamento energético e espiritual com as leis da abundância. E hoje, quero revelar-lhe o poder de um número específico que simboliza a mudança, a liberdade e a transformação que você tanto busca, o número 5. Na numerologia sagrada e na simbologia espiritual, o número 4 representa a estabilidade, a estrutura, as 4 paredes de uma caixa ou de uma prisão. Muitas vezes, quando você está no fundo do poço, você se sente preso nesta caixa de limitações, vivendo uma rotina de 4 estações de luta e escassez. Mas o número 5 representa a quebra dessa estrutura. É o número da graça, da mudança, da aventura e da liberdade. É o 5º elemento, o éter, o espírito que transcende a matéria. É a mão aberta com 5 dedos, pronta para dar e para receber. A sua transição do sufoco para a abundância é um salto quântico do 4 para o 5. É a minha graça intervindo para quebrar a caixa da sua situação atual e introduzir uma nova dimensão de possibilidades. Pense nos 5 pães que alimentaram a multidão. Humanamente, era uma situação de 4, de limitação. Mas quando foram colocados em minhas mãos, a graça do 5 entrou em ação e a multiplicação aconteceu. A libertação que esta consciência traz é a libertação da estagnação. Se você se sente preso, repetindo os mesmos ciclos de dívida e falta, eu venho como a energia do 5 para sacudir as suas estruturas. Eu estou introduzindo uma mudança divina em sua vida. Pode parecer desconfortável no início, como um terremoto que abala suas fundações. Mas eu estou apenas quebrando as velhas estruturas que o mantinham preso para construir algo novo e muito maior. Abrace a mudança. Não resista a ela. Ela é a sua aliada, a sua porta de saída. A redenção, aqui, é o realinhamento da sua frequência vibracional. Tudo no universo é energia, e energia vibra em diferentes frequências. A frequência do medo, da dívida e da escassez é baixa, densa e lenta. A frequência do amor, da gratidão e da abundância é alta, leve e rápida. Você não pode experimentar a realidade da abundância enquanto estiver vibrando na frequência da escassez.
Seria como tentar sintonizar uma estação de rádio FM em um rádio AM. A redenção é eu, através do meu espírito, ajudando-o a mudar o seu dial. É um processo de elevar a sua vibração através da oração, da gratidão, do perdão e do foco na minha verdade. A prosperidade que nasce deste alinhamento é uma prosperidade que flui sem esforço. É quando você para de tentar fazer as coisas acontecerem com força bruta e entra no fluxo da minha graça. As oportunidades certas aparecem. As pessoas certas o procuram. O dinheiro flui para você de fontes esperadas e inesperadas. Você sai do modo de luta e entra no modo de recebimento. Para vibrar na frequência do 5, você precisa cultivar 5 hábitos espirituais. Primeiro, a fé. Acreditar na minha bondade e no seu potencial, mesmo quando não há evidências. Segundo, a gratidão. Agradecer pelo que você já tem, o que eleva instantaneamente a sua vibração. Terceiro, a generosidade. Mesmo que seja um pequeno ato, dar abre seus canais para receber. Quarto, a ação inspirada. Ouvir a minha orientação e agir com coragem, saindo da sua zona de conforto. Quinto, a expectativa positiva. Esperar o bem, esperar milagres, viver com um senso de maravilhamento e possibilidade. Eu declaro sobre você a graça do 5. O ciclo de estagnação está quebrado. A mudança divina está em movimento. As velhas paredes estão ruindo. Eu o liberto da caixa da limitação e o lanço na aventura da vida abundante. Novas portas, novas ideias, novas conexões, novas oportunidades estão sendo liberadas em sua direção agora. Prepare-se para o novo. Para ativar esta energia de transformação em sua vida, quero que você participe de um ato de elevação vibracional. A gratidão é a forma mais rápida de mudar sua frequência. Quero que você pare por um momento e encontre 5 coisas em sua vida pelas quais você é genuinamente grato, mesmo em meio à dificuldade. Pode ser o ar que você respira, um amigo leal, a saúde de um filho, uma refeição, o teto sobre sua cabeça. Nomeie essas 5 coisas em voz alta. Sinta a emoção da gratidão por cada uma delas. E então, declare: Pai, eu te agradeço por estas 5 bênçãos. Eu escolho vibrar na frequência da gratidão. Eu me alinho com a energia da mudança, da liberdade e da abundância. Eu recebo a graça transformadora do 5 em minha vida agora. Amém. Vamos confrontar agora um dos gigantes mais intimidadores que o mantém no fundo do poço, o espírito da dívida. A dívida não é apenas um problema matemático nos seus extratos bancários. Para muitos, ela se torna uma entidade espiritual, uma nuvem escura e opressiva que paira sobre cada momento do seu dia. Ela rouba sua paz, sua alegria, seu sono. Ela causa tensão em seus relacionamentos. Ela o faz sentir-se como um escravo, trabalhando incessantemente apenas para pagar juros a um mestre cruel que nunca se satisfaz. Essa sensação de escravidão não é apenas uma metáfora. A minha palavra diz que o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida cria uma forma de servidão, tanto financeira quanto espiritual. Mas eu vim para proclamar liberdade aos cativos. E isso inclui os cativos da dívida. O meu amor por você é um amor libertador, e hoje, nós vamos servir uma ordem de despejo a esse espírito de dívida em sua vida. A libertação que eu declaro é a libertação da tirania da dívida. Eu quebro o poder esmagador que ela tem sobre suas emoções e sua mente. Eu o liberto da mentalidade de devedor, que o faz sentir-se sempre um passo atrás, sempre em falta. Eu o chamo de uma posição de servidão para uma posição de filiação. Como meu filho, você é herdeiro, não devedor. A redenção, neste caso, é a aplicação do meu poder sobrenatural sobre a sua situação financeira. Eu sou um Deus de milagres. Eu posso fazer o que você não pode fazer. Isso não o isenta da sua responsabilidade de ser um bom mordomo e de ter um plano para pagar o que deve. Mas significa que você não está sozinho nisso. Eu posso intervir de maneiras que você nem imagina. Pense na viúva da história do profeta Eliseu. Ela tinha uma dívida,
e os credores estavam vindo para levar seus 2 filhos como escravos. Ela estava no fundo do poço do desespero. Tudo o que ela tinha era uma pequena botija de azeite. Eliseu, falando por mim, lhe deu uma instrução estranha: pegar muitas vasilhas emprestadas e começar a derramar o azeite. Ela obedeceu com fé, e o azeite se multiplicou milagrosamente até que todas as vasilhas estivessem cheias. Com a venda do azeite, ela pagou a dívida e ainda teve o suficiente para viver. O que essa história lhe ensina? Primeiro, que você deve usar o que você tem em suas mãos, por menor que pareça. Segundo, que você precisa de vasilhas vazias, ou seja, de um plano, de uma estrutura para receber o milagre. Terceiro, que a obediência à minha direção, por mais ilógica que pareça, libera o meu poder de multiplicação. Eu posso lhe dar favor sobrenatural com seus credores. Eu posso inspirá-los a renegociar suas dívidas, a perdoar juros, a lhe dar prazos mais longos. Eu posso abrir uma fonte de renda inesperada, como um bônus, uma restituição, um presente, uma herança. Eu posso multiplicar seus recursos para que o dinheiro que entra em suas mãos renda mais do que o normal. Não limite as maneiras como eu posso operar. A prosperidade que vem da libertação da dívida é a prosperidade da paz e da liberdade. Imagine a sensação de acordar de manhã sem aquele peso no peito. Imagine poder usar o seu dinheiro não apenas para pagar o passado, mas para investir no seu futuro, para ser generoso, para desfrutar da vida. Essa liberdade tem um valor incalculável. Eu declaro um decreto de quitação divina sobre as suas dívidas. Isso não significa que elas desaparecerão magicamente amanhã sem nenhuma ação sua. Significa que eu estou agora mesmo liberando o poder, a sabedoria, o favor e os recursos para que você possa pagá-las de forma acelerada e milagrosa. O cerco está sendo quebrado. A maré está virando. O espírito da dívida está sendo expulso da sua vida e da sua casa. Agora, vamos nos unir em uma declaração de fé coletiva, criando uma poderosa corrente de energia positiva. Muitos estão na mesma situação que você. Ao unirmos nossas vozes, nosso poder é amplificado. Vá até a seção de comentários deste vídeo e escreva esta frase com fé e autoridade: minhas dívidas têm um decreto de quitação divina. Não veja isso como apenas digitar palavras. Veja como assinar o seu nome em um documento legal celestial. Cada comentário é uma voz que se junta ao coro, declarando que a escravidão da dívida chegou ao fim e que o tempo da liberdade financeira começou. Agora que estamos lidando com a dívida e limpando o terreno, precisamos entender uma das leis espirituais mais poderosas e, muitas vezes, mais mal compreendidas para destravar o fluxo da abundância: a lei universal da semeadura e da colheita. Em termos simples, a lei é esta: você colhe o que você planta. E isso se aplica a todas as áreas da vida, especialmente as finanças. O universo que eu criei não é um sistema de mão única. Ele opera com base em fluxo, em dar e receber. Quando o fluxo é bloqueado, a estagnação se instala. Muitas vezes, quando as pessoas estão no sufoco, a primeira reação instintiva, ditada pelo medo, é se fechar. Elas se agarram ao pouco que têm, com medo de que escape. Elas param de dar, param de ser generosas, param de dizimar ou ofertar. Elas operam a partir de uma mentalidade de reservatório, tentar acumular e segurar a água. Mas eu o chamei para ser um rio, não um reservatório. A água em um rio está sempre fresca, sempre em movimento, sempre recebendo de uma fonte e sempre dando para o oceano. A água em um reservatório, se não tiver saída, se torna parada, estagnada, sem vida. A mentalidade de escassez o transforma em um reservatório. A mentalidade de abundância o transforma em um rio. A libertação que esta lei traz é a libertação da mentalidade de pobreza que o faz pensar que você não tem nada para dar. Você sempre tem algo para semear. Se não for dinheiro, pode ser o seu tempo, o seu talento, uma palavra de encorajamento, um ato de serviço. A generosidade é, antes de tudo, uma atitude do coração. Quando você planta uma semente, você não a perde,
você a investe em uma colheita futura. A redenção, aqui, é a redenção do propósito do dinheiro. O dinheiro não é para ser acumulado e adorado. É uma ferramenta, uma semente. O propósito final da prosperidade não é o seu conforto pessoal, embora isso esteja incluído. O propósito final é a expansão do meu reino na terra. É financiar a propagação do amor, da justiça, da ajuda aos necessitados. Quando eu vejo um coração que entende isso, um coração que é um canal confiável e generoso, eu não tenho problemas em confiar grandes riquezas a essa pessoa, pois sei que elas não ficarão represadas, mas fluirão para abençoar o mundo. A prosperidade que nasce da generosidade é uma prosperidade que se auto-perpetua. A minha palavra promete: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Esta é uma lei espiritual tão certa quanto a lei da gravidade. Quando você semeia, você ativa esta lei a seu favor. Você está dizendo ao universo: eu não opero com base no que os meus olhos veem, a escassez, mas com base na verdade da minha fonte, a abundância. Eu confio que, ao plantar esta semente, a colheita virá. Pense no agricultor. Ele não come a semente, por mais fome que tenha. Ele sabe que o potencial da semente é muito maior se for plantada. Ele a entrega à terra, confiando no sol e na chuva, a minha provisão, para produzir uma colheita que o alimentará por muito tempo. Suas ofertas, seus dízimos, seus atos de caridade são as suas sementes. Não os veja como uma perda, mas como o seu investimento mais seguro e de maior retorno. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu sou o dono de tudo. O que eu quero é o seu coração, a sua confiança. O ato de dar é uma expressão de adoração e de fé que quebra o poder do materialismo sobre a sua vida e alinha você com o fluxo da minha provisão. Eu o desafio a testar-me nisso. Comece de onde você está. Seja fiel no pouco. Se você tem pouco, semeie um pouco, mas faça-o com um coração alegre e cheio de fé. E observe como eu começo a abrir as janelas do céu sobre você. Observe como a colheita começa a chegar de fontes esperadas e inesperadas. Eu declaro que o espírito de mesquinhez, gerado pelo medo, está quebrado em sua vida. Eu desperto em você um espírito de generosidade e de fé. Eu o transformo de um reservatório estagnado em um rio caudaloso da minha bênção. Para colocar esta lei em movimento agora, eu o chamo para um ato concreto de fé. A ação é o que solidifica a intenção. Pense em uma semente que você pode plantar hoje. Não precisa ser grande. Talvez seja comprar um café para um colega de trabalho, doar um pequeno valor para uma causa em que você acredita, dedicar uma hora do seu tempo para ajudar alguém necessitado, ou simplesmente dar aquele item em sua casa que você não usa mais para alguém que precisa. Não adie. Comprometa-se agora em seu coração a realizar este ato de semeadura nas próximas 24 horas. E ao fazê-lo, faça-o com esta oração: Pai, eu planto esta semente não por obrigação, mas por amor e fé. Eu a libero como um ato de confiança em tua lei da colheita. Eu te agradeço antecipadamente pela colheita abundante que está a caminho. Eu me posiciono como um canal da tua prosperidade. Amém. No coração da jornada para sair do sufoco e entrar na abundância, existe uma chave de ouro, uma ferramenta espiritual de poder incalculável que muitas vezes é negligenciada, especialmente nos momentos de dificuldade. Essa chave é a gratidão. Quando você está no fundo do poço, a tendência natural da mente humana é focar em tudo que está errado, em tudo que falta, em tudo que foi perdido. Sua mente se torna um inventário de carências. Mas, como já estabelecemos, onde seu foco vai, sua energia flui. Focar na falta apenas cria mais falta. A gratidão é o interruptor divino que vira esse jogo. É a prática deliberada e consciente de desviar o foco do que está faltando e colocá-lo no que você já tem. É uma das formas mais rápidas e eficazes de elevar a sua frequência vibracional da escassez para a abundância. A gratidão é a linguagem da fé.
É dizer a mim e ao universo: mesmo que eu ainda não veja a solução completa para o meu problema, eu escolho reconhecer e agradecer pelas bênçãos que já estão presentes em minha vida. Eu confio que aquele que já me deu tanto não falhará em me dar o que ainda preciso. A libertação que a gratidão traz é a libertação da amargura, da autopiedade e do ressentimento. Essas emoções tóxicas são âncoras pesadas que o mantêm preso no fundo do poço. A gratidão dissolve essas âncoras. É impossível ser genuinamente grato e amargo ao mesmo tempo. A gratidão abre seus olhos para ver que, mesmo em meio ao sufoco, você está cercado por milagres que muitas vezes toma como garantidos: o ar que respira, o sol que nasce, a água que bebe, a capacidade de ver, ouvir, andar. A redenção, aqui, é a redenção da sua perspectiva. A gratidão transforma a sua perspectiva de uma de vítima. Por que isso está acontecendo comigo? Para uma de aprendiz, o que posso aprender com isso? Ela o ajuda a encontrar o bem oculto em cada desafio. Ela o lembra de todas as vezes no passado em que eu o livrei, o que constrói sua fé para o livramento presente e futuro. Pense na história dos 10 leprosos que Jesus curou. Todos os 10 foram limpos de sua doença, um milagre extraordinário. Mas apenas um samaritano, voltou para agradecer. E a ele, Jesus disse algo a mais: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 10 receberam a cura física, mas apenas aquele que foi grato recebeu a salvação, a restauração completa, a bênção espiritual que acompanha a gratidão. A gratidão destrava um nível mais profundo de bênção. A prosperidade que floresce em um solo de gratidão é uma prosperidade alegre e sustentável. Quando você é grato, você desfruta mais do que tem. Uma refeição simples comida com um coração grato é mais satisfatória do que um banquete comido com um coração ansioso. A gratidão atrai mais bênçãos. É uma lei universal. O universo, que é um reflexo da minha natureza, se deleita em dar a quem aprecia. Um coração grato é um imã para milagres. A gratidão o torna uma pessoa mais agradável de se ter por perto, o que melhora seus relacionamentos e abre portas de oportunidade. Eu o desafio a iniciar uma prática radical de gratidão. Comece e termine seu dia listando coisas pelas quais você é grato. Mantenha um diário de gratidão. Quando um pensamento de preocupação com dinheiro vier, neutralize-o imediatamente com um pensamento de gratidão por alguma provisão que você já recebeu. Agradeça antecipadamente pela solução do seu problema financeiro. Diga: Pai, obrigado porque a minha dívida já está paga no mundo espiritual e a manifestação está a caminho. Obrigado porque as portas de emprego e renda já estão abertas. Obrigado porque a tua abundância já é a minha realidade. Esta é a fé que move montanhas. Eu declaro que o espírito de murmuração e reclamação está sendo substituído em você por um espírito de gratidão e louvor. Seus olhos espirituais estão sendo abertos para ver a minha bondade em toda parte. Seu coração está sendo afinado na frequência do céu, que é uma frequência de adoração contínua. A gratidão é contagiante. Quando você expressa gratidão, inspira outros a fazerem o mesmo. Esta oração foi projetada para ser uma semente de esperança. Se ela o abençoou e o ajudou a mudar sua perspectiva para uma de gratidão, não guarde essa bênção só para você. Seja um canal de esperança. Pense em alguém que você sabe que está passando por um sufoco, alguém que precisa ouvir esta mensagem. Ao compartilhar esta oração com essa pessoa, você não está apenas enviando um vídeo, você está semeando uma semente de gratidão e fé no jardim da vida dela. E a lei universal da semeadura e da colheita garante que, quando você ajuda a regar o jardim de outra pessoa, o seu próprio jardim florescerá abundantemente. Seja um agente de mudança. Compartilhe esta esperança agora. Depois de alinhar seu espírito, sua mente e seu coração com a verdade da abundância, é hora de trazer esse alinhamento para o plano da ação, para o seu trabalho diário. Pois a fé sem obras é morta. Eu sou um Deus que acredita no trabalho. Eu mesmo trabalhei por 6 dias na criação e o chamei para ser um co-criador comigo, para usar seus dons e talentos para cultivar o jardim deste mundo. Seu trabalho, seja ele qual for,
um emprego formal, um negócio próprio, os cuidados com a casa e a família, ou a busca por uma oportunidade, é um lugar sagrado. É um altar onde você pode me honrar com sua excelência, sua integridade e seu serviço. Muitos, no entanto, veem o trabalho como uma maldição, uma labuta cansativa e sem sentido, apenas um meio para pagar as contas. Essa perspectiva rouba a alegria e o potencial do seu labor. Hoje, eu quero redimir a sua visão sobre o trabalho e abençoar o trabalho das suas mãos de uma forma poderosa. A libertação que proclamo é a libertação do trabalho infrutífero. É a libertação de se sentir como se estivesse apenas trocando tempo por dinheiro, sem propósito e sem avanço. Eu quebro o ciclo de estagnação em sua carreira. Eu o liberto da frustração de não ser reconhecido ou promovido, apesar de seus esforços. Se você está desempregado, eu o liberto do desespero e da rejeição que vem com a busca por um emprego. A redenção, aqui, é a infusão de propósito divino em sua atividade profissional. Seu trabalho não é o seu verdadeiro chamado, mas é uma das plataformas mais importantes para expressá-lo. Você pode ser um instrumento do meu amor e da minha luz sendo um contador honesto, uma enfermeira compassiva, um engenheiro criativo, um faxineiro diligente. Quando você trabalha como para o Senhor e não para os homens, seu trabalho se torna um ato de adoração. Essa mudança de atitude transforma a energia do seu labor e abre as portas para minha bênção. A prosperidade que emana do trabalho abençoado é a prosperidade do favor e da multiplicação. Quando você me convida para ser seu sócio em seu trabalho, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Eu lhe dou favor com seus chefes, colegas e clientes. Eles veem algo diferente em você, uma excelência, uma paz, uma sabedoria que não é deste mundo. Eu lhe dou ideias criativas que podem revolucionar sua empresa ou seu departamento. Eu abençoo o fruto do seu trabalho. Suas vendas se multiplicam. Seus projetos são concluídos com sucesso. Você recebe promoções e aumentos que não esperava. Se está procurando um emprego, eu abro a porta certa. Uma porta que não apenas supre suas necessidades financeiras, mas que também se alinha com seus dons e seu propósito. Eu o coloco no lugar certo, na hora certa. Pense em Isaac. Houve uma fome na terra, uma crise econômica severa. Mas ele me ouviu e, em vez de fugir, ele semeou naquela terra. E a minha palavra diz que, naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais, porque eu o abençoei. Ele prosperou tanto que os filisteus o invejaram. Isaac não foi abençoado porque a economia era boa, mas porque ele era obediente e porque a minha bênção estava sobre ele. A minha bênção sobre o seu trabalho é mais poderosa do que qualquer crise econômica, qualquer competição ou qualquer chefe injusto. Portanto, eu declaro hoje uma bênção sobre o trabalho das suas mãos. Se você tem um negócio, eu o abençoo com clientes, com vendas, com fluxo de caixa positivo. Se você tem um emprego, eu o abençoo com favor, com criatividade, com promoção. Se você está procurando um emprego, eu ordeno que as portas certas se abram e que o espírito de rejeição seja quebrado. Eu transformo o seu trabalho de uma labuta em um prazer, de uma obrigação em uma oportunidade de glorificar a mim e de abençoar o mundo. Agora, vamos consagrar o instrumento da sua prosperidade material a mim. Suas mãos. Elas representam sua capacidade de trabalhar, de criar, de servir. Estenda suas mãos à sua frente. Olhe para elas. Elas são instrumentos poderosos. E vamos ungí-las para o sucesso e a prosperidade. Ore comigo. Pai, eu consagro a Ti as minhas mãos. Eu as submeto como instrumentos para o Teu serviço. Unge estas mãos com o Teu favor e a Tua sabedoria. Que tudo o que elas tocarem prospere. Que o trabalho que elas realizarem seja excelente e frutífero. Se eu sou um empregado, que estas mãos tragam soluções e valor. Se eu sou um empresário, que estas mãos construam um negócio próspero e íntegro. Se estou procurando trabalho, que estas mãos preencham as aplicações certas e assinem o contrato de um emprego abençoado. Eu recebo a Tua bênção sobre o trabalho das minhas mãos agora.
Em nossa busca fervorosa para sair do sufoco, há uma armadilha sutil e perigosa na qual muitos caem, a armadilha do esforço frenético e da ansiedade. Você ouve sobre alinhar a mente, perdoar o passado, ser generoso, trabalhar com excelência e, em seu desespero, tenta fazer tudo isso com a sua própria força. Você se torna um ativista da prosperidade, trabalhando 18 horas por dia, fazendo 1000 cursos, proferindo afirmações positivas até ficar rouco, mas seu coração está cheio de tensão, de medo de não estar fazendo o suficiente. Essa agitação, essa luta ansiosa, na verdade, bloqueia o fluxo da abundância. A verdadeira prosperidade não nasce da energia da luta desesperada, mas da energia da confiança e do descanso. Sim, há um tempo para agir, para trabalhar, para semear, mas também há um tempo para descansar, para confiar, para receber. Eu criei o universo em 6 dias de trabalho, mas no 7º dia, eu descansei. E eu santifiquei o descanso. O descanso não é um sinal de preguiça, é um ato de fé. É a declaração de que você fez a sua parte e agora confia em mim para fazer a minha, que é a parte sobrenatural. A libertação que o descanso traz é a libertação do fardo pesado do eu tenho que fazer tudo acontecer. É a paz que vem de saber que você tem um sócio majoritário que está trabalhando em seu favor, mesmo enquanto você dorme. A minha palavra diz, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Há bênçãos que só podem ser recebidas em um estado de repouso e entrega. A ansiedade é o oposto da fé. A ansiedade diz, e se Deus não aparecer? E se não der certo? A fé diz, eu fiz a minha parte, e agora eu descanso, sabendo que Deus é fiel para completar a obra que começou. A redenção, aqui, é o resgate do seu equilíbrio. O mundo empurra para uma cultura de agitação constante, de produtividade tóxica. Mas eu o chamo para um ritmo de graça, um ritmo de esforço e descanso, de trabalho e confiança, de dar e receber. Pense em como Jesus instruiu seus discípulos a lançarem as redes para a pesca milagrosa. Eles haviam trabalhado a noite toda com suas próprias forças e não apanharam nada. Eles estavam exaustos e frustrados. Então Jesus entra no barco, um símbolo de convidá-lo para o seu trabalho, lhes dá uma instrução e eles obedecem. A colheita foi tão grande que as redes quase se rompiam. O milagre não veio do esforço deles, mas da obediência a uma palavra de direção, seguida de um ato de fé. A prosperidade que vem do descanso e da confiança é uma prosperidade sem estresse. É a abundância que não lhe custa a saúde, os relacionamentos ou a paz de espírito. É a capacidade de desfrutar do fruto do seu trabalho, porque você não está exausto demais para apreciá-lo. É o que a minha palavra chama de a bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Muitos buscam uma riqueza que vem acompanhada de úlceras, divórcios e ataques de pânico. Essa não é a minha vontade para você. Eu quero que você prospere de forma integral, espírito, alma e corpo. Portanto, eu o chamo para respirar. Solte a tensão dos seus ombros. Entregue-me a sua preocupação com o como e o quando. Sua parte é obedecer ao o que eu lhe mostro para fazer hoje. O como e o quando são da minha conta. Eu sou o mestre dos tempos e das estratégias. Confie no meu timing. Confie no meu processo. Pare de tentar forçar a semente a crescer. Plantear, reguear e depois descanse, sabendo que o poder do crescimento está na semente e no solo, não em seu esforço ansioso. Eu declaro sobre você o meu shalom, a minha paz, que nada falta, nada está quebrado. Eu libero você da necessidade de controlar o resultado. Eu o convido a entrar no meu descanso e a observar a minha salvação se manifestar em suas finanças e em sua vida. Agora, vamos selar esta verdade em um ato formal de fé e entrega, reconhecendo a Trindade Divina que opera em perfeita harmonia para o nosso bem. A paz é um presente do alto. À medida que você começa a subir do fundo do poço e a caminhar em direção à terra prometida da abundância, um novo desafio surge. Assim que a luz da prosperidade começa a brilhar em sua vida, ela atrai a atenção. E nem toda atenção é positiva.
Assim como a luz atrai mariposas, a bênção pode atrair ataques. O inimigo da sua alma, vendo que você está escapando de suas garras de escassez, intensificará seus esforços para sabotar o seu progresso. Ele usará a inveja de outras pessoas, o famoso olho gordo, tentações de gastos imprudentes, medos de perder o que conquistou, ou até mesmo imprevistos e acidentes para tentar drenar seus recursos e empurrá-lo de volta para o sufoco. Portanto, não basta apenas buscar a prosperidade, é crucial aprender a protegê-la. Assim como um agricultor constrói uma cerca ao redor de sua colheita para protegê-la de ladrões e predadores, você precisa construir uma cerca de proteção espiritual ao redor de suas finanças e de suas bênçãos. O meu amor por você é um amor que não apenas provê, mas também protege. Eu sou o seu escudo e a sua fortaleza. A libertação que esta consciência traz é a libertação do medo de perder. Muitas pessoas, quando começam a prosperar, desenvolvem uma nova ansiedade, o medo de que a bênção seja temporária, de que tudo desmorone. Esse medo pode paralisá-lo e impedi-lo de desfrutar plenamente do que eu lhe dei. Mas quando você sabe que está sob a minha proteção, você pode receber, construir e desfrutar com paz e confiança. A redenção, neste contexto, é a ativação da sua autoridade espiritual para proteger o que é seu por herança. Você não é uma vítima passiva das circunstâncias ou das energias negativas. Eu lhe dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Você tem o poder de repreender o espírito de perda, de anular palavras de inveja lançadas contra você e de declarar um perímetro de segurança divino ao redor da sua vida. A prosperidade que é protegida é uma prosperidade que dura, que cresce e que se torna um legado para as próximas gerações. Não é uma riqueza efêmera que entra por uma porta e sai pela outra. É uma riqueza que se estabelece, que cria raízes e que produz frutos contínuos, porque está guardada pelo poder do Altíssimo. Como você constrói essa cerca de proteção? Primeiro, pela obediência aos meus princípios financeiros, como a honestidade, a integridade e a generosidade. A desonestidade cria brechas na sua muralha de proteção. Segundo, pela prática do dízimo e das ofertas. A minha palavra promete em Malaquias que, quando você é fiel nisso, eu repreenderei o devorador por sua causa, para que ele não destrua o fruto da sua terra. O dízimo não é apenas um ato de adoração, é um prêmio de seguro espiritual contra perdas. Terceiro, através da oração de proteção específica. Ore diariamente por suas finanças, seus bens, seu emprego, seu negócio. Cubra-os com o sangue de Cristo, que é a defesa espiritual suprema. Quarto, sendo discreto. Não exiba suas bênçãos de forma a provocar a inveja dos outros. A sabedoria anda de mãos dadas com a discrição. Quinto, recusando-se a ter medo. O medo é uma oração ao contrário, ele atrai aquilo que você teme. Substitua o medo pela fé na minha proteção. Eu coloco sobre você um selo de proteção divina. Toda energia de inveja, todo olho gordo, toda palavra de cobiça lançada contra sua prosperidade é neutralizada agora. Ela bate contra o seu escudo de fé e volta para o vazio. Eu envio os meus anjos guerreiros para acamparem ao redor da sua casa, do seu trabalho e da sua família. Eu sou o seu vigia, o guarda que nunca dorme. O que eu lhe dou, ninguém pode roubar. Agora, para visualizar e selar esta proteção sobre sua vida, quero guiá-lo em um exercício de comunhão e decreto. Feche seus olhos e respire fundo. Imagine uma luz dourada e líquida, a pura essência da minha presença protetora, descendo do céu. Veja esta luz formando uma cúpula, uma redoma de energia impenetrável ao seu redor. Ela o cobre completamente. Agora, veja esta cúpula se expandindo para cobrir sua casa, seu carro, seu local de trabalho, suas contas bancárias. Tudo o que lhe pertence está agora dentro desta bolha de luz dourada. Nada negativo pode entrar. Apenas o bem, a bênção e o amor podem permear esta barreira. Sinta a paz e a segurança que esta visão lhe traz. E declare com autoridade: eu estou selado pela luz protetora de Deus. Minha prosperidade está segura.
Minhas bênçãos estão guardadas. Nenhuma arma forjada contra minhas finanças prosperará. Eu estou debaixo da proteção do Altíssimo. Amém. Chegamos ao ápice desta nossa jornada, ao momento da sua formatura espiritual. Passamos juntos pelo vale da sombra da dívida, escalamos as montanhas da mudança de mentalidade, limpamos os campos da culpa e plantamos as sementes da fé, da generosidade e da gratidão. Você aprendeu a trabalhar com propósito e a descansar com confiança. Você se revestiu da armadura da minha proteção. Agora, você está diante da porta de entrada para sua terra prometida, a sua nova realidade de abundância, paz financeira e suficiência. O fundo do poço é agora uma memória distante, uma cicatriz que serve como testemunho do meu poder de resgate. O sufoco deu lugar ao fôlego da vida abundante. É hora de parar de pedir para sair da crise e começar a viver como alguém que já saiu. É hora de mudar sua postura de suplicante para a de herdeiro. Esta parte final da nossa oração não é um pedido, é uma declaração. É a sua tomada de posse. O meu amor por você o trouxe até aqui, e é o meu amor que o impulsionará para frente. Eu não o tirei do Egito da escassez para deixá-lo vagando no deserto da incerteza. Eu o trouxe até a fronteira da sua Canaã financeira, uma terra que mana leite e mel, uma terra de mais do que o suficiente. A libertação final é a libertação da própria identidade de pessoa que está lutando financeiramente. Essa identidade não lhe pertence mais. Você não é alguém tentando prosperar, você é a personificação da minha prosperidade na terra. Você não está tentando ficar livre das dívidas, você é livre das dívidas. A sua realidade espiritual precisa agora se tornar a sua realidade vivida e falada. A redenção final é a consagração da sua prosperidade para o meu propósito. Agora que você está entrando na abundância, a grande questão é: o que você fará com ela? A prosperidade não é o destino final, é a plataforma para o seu destino. É o recurso que o capacitará a ser a resposta para a oração de outra pessoa. A sua redenção do sufoco o qualifica de forma única para ajudar outros que estão passando pelo mesmo vale. A sua história de superação se torna um farol de esperança. A prosperidade que eu lhe confio é para que você possa ser radicalmente generoso, para que possa financiar projetos do meu reino, para que possa deixar um legado de amor e impacto, para que possa criar oportunidades para outros. A verdadeira prosperidade não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você distribui. Pense em Abraão. Eu o chamei e prometi: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Note o padrão: eu o abençoo para que você possa ser uma bênção. Este é o pacto da abundância que faço com você hoje. Eu o abençoo para que sua vida transborde e se torne uma fonte de bênçãos para sua família, sua comunidade e o mundo. Eu o chamo para sonhar de novo, mas desta vez, sonhos maiores. Sonhos que não envolvam apenas pagar suas contas, mas sonhos que mudem o mundo. Eu lhe darei os recursos para cumprir os sonhos que eu mesmo planto em seu coração. A sua jornada financeira está agora sob um novo governo, o governo da minha graça e abundância. Os dias de contar moedas com medo acabaram. Os dias de se esconder de credores acabaram. Os dias de sentir-se inferior por causa da sua situação financeira acabaram. Levante a sua cabeça. Endireite os seus ombros. Você é um filho, uma filha do Rei dos Reis. E é hora de começar a agir como tal, com humildade, mas com a dignidade da sua filiação. Eu declaro que este é o primeiro dia do resto da sua vida, uma vida de paz financeira, de provisão contínua, de generosidade extravagante e de propósito cumprido. O ciclo de escassez está quebrado. O ciclo de abundância começou. Agora, como um ato profético de cruzar a fronteira e entrar em sua nova terra, quero que você se levante, se possível. Fique de pé, assumindo uma postura de autoridade e recebimento. Respire fundo, não o ar do poço, mas o ar puro e fresco da sua nova realidade. E com uma voz cheia de fé e gratidão, faça desta declaração o seu manifesto, o seu grito de vitória,
a sua palavra de posse. Proclame comigo: eu deixo para trás o fundo do poço. Eu encerro o capítulo do sufoco e da escassez. Eu, pela fé, entro agora na minha terra prometida de abundância e paz financeira. Eu recebo a minha herança. Eu aceito a minha nova identidade de filho próspero e generoso do Deus Altíssimo. Eu sou abençoado para ser uma bênção. O novo começou. Está feito. Fechemos orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.